camarada aí que se chamava, que era conhecido na Bíblia, no Antigo Testamento, por nome de rei, porque era rei, o rei Davi. Eu acho que todos vocês, principalmente os evangélicos, já ouviram falar. Uma das mais conhecidas e emocionantes, né, de história que está dentro da Bíblia, porque a gente é estudioso, a gente estuda e sabe as coisas. Então, esse mesmo Davi foi um pastor, foi um guerreiro, foi um rei, né, e foi também um poeta. Ele foi também um poeta, tá? Que foi chamado pelo Deus de Israel, né? Por Deus do homem. Ele foi chamado segundo o coração de Deus. Então, aqui está, vou mostrar para você um resumo da vida desse Davi. E você vai tirar suas próprias conclusões, mas eu vou deixar bem claro para você o que realmente aconteceu nessa história, porque só querem pegar o lado bom dessa história, de que Davi foi rei, profeta, cantor, levita, né, que fala, cantor, poeta, guerreiro, matador e tudo mais, né? E foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, do Deus de Israel. Então, vamos lá, presta bem atenção para você depois não ficar aí me criticando. Eu vou mostrar para você a verdadeira face. A infância de Davi e a juventude. Então, Davi era o filho mais velho de Jessé. Quer dizer, na cidade de Belém. Então, ele cuidava das ovelhas das famílias, né? E ninguém dava muito por esse cara, por o Davi, né? Que ficava lá no meio dos pastos, cuidando lá das ovelhas da família. Quando fala que ninguém dava muito, você já entende assim, esse cara ninguém dá nada por ele. Um cara da família que ninguém dá nada por ele. Mas Deus considerou ele. Presta atenção que você vai ver aonde eu quero chegar. Tá? Ninguém, aí presta atenção, ninguém esperava muito dele. Quando que foi o profeta Samuel, ele foi até Belém, tá? Amando do Deus de Israel para ungir, porque Deus queria um novo rei, né? E ele passou por todos os irmãos de Davi, olhou cada irmão e não o agradou. E disse para o rei, disse para o Deus de Israel, eu olhei aquela família toda, aquele povo todo, a família de Davi, e não achei, não achei um escolhido. Só que então, eles trouxeram esse jovem aí, esse pastor, né? Que ali mesmo, quando chegaram com ele, Deus disse, é esse aí que eu quero. Quer dizer, um cabra da família pequeno, família não valorizava, deve ser que vivia sujo e fedendo porque andava no meio do pasto, e também se dizem que era o melhor da família na estatura. Então, passaram lá, olharam para toda a família, não quis ninguém, escolheu. Davi falou, a gente trouxe esse camarada aqui, mas trouxeram por trazer para o Deus de Israel, não é verdade? Então, trouxeram lá para ele e falou. E Deus viu, né? Aquele jovem ali, um jovem pastor de ovelhas, e ali naquele lugar mesmo, o Deus de Israel, ele falou assim, é esse. E o Davi foi ungido o rei
ainda na adolescência. Agora, se você quiser conferir aí, em 1 Samuel, do capítulo 16, você lê que conta essa história para você. Tá bom? Então vamos lá. Foi escolhido. Por quê? Ele tinha coragem e fé, né? Então, Davi e Golias. Tínhamos também o gigante Golias, que sendo os dois jovens, sem experiência nenhuma militar. Então, Davi resolveu querer enfrentar o gigante que estava detonando ali aquele lugar. Davi já falou, mesmo eu sendo jovem sem experiência, né? Eu quero, sem experiência militar, eu quero participar dessa luta. E Davi se ofereceu para lutar contra o gigante Golias. O cara era gigante, uma estatura muito maior, porque naquela época os filisteus eles eram grandes, né? E esse filisteu, ele era o grande, então quer dizer, ele gostava de desafiar o povo, porque o povo filisteu de tudo eram de estatura grande e que estava desafiando aquele povo de Israel. Então ele estava setando aquele gigante Golias ali, só, todo mundo com medo. O tamanho do cara, aí o cara vai me secar, o cara vai me arregaçar, e o gigante lá arregaçando, mandando matar, cortando cabeça do povo de Israel, e pai, arregaçando tudo daquele jeito. Que ainda que eu sei que o povo lá de Israel estava tomando para tacar teta fora. Como diz o outro, estava se ferrando. Porque ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante Golias, esse filisteu. Não tinha coragem de enfrentar. O cara, todo mundo que olhava, né? Não acredito. Mas aí, o Davi, o pequenininho, o calça cagada, o que ficava no meio dos pastores, que Deus de Israel escolheu ele para ser ungido rei. Só que, porém, quando chegou, que tava, né, não aguentava mais aquele filisteu, aquele Golias, aquele tamanho, arregaçando do mundo, Davi falou, não, eu vou enfrentar esse Golias, eu não tenho experiência nenhuma militar, não tenho experiência nenhuma, já que ele está desafiando o povo, eu vou desafiar ele também. Traz para mim uma funda, traz para mim 5 pedras. E ele olhou, vestiu a armadura, todo mundo nela, falou para ele, ô Davi, aquele cara lá, ninguém vê, todo mundo estava sempre acostumado, arregaçado aí por esse Golias, mas o Davi não, ele bateu no peito, porque ele sabia que ele tinha sido escolhido, ungido para ser santo. Ele foi escolhido pelo próprio Deus de Israel. Não foi ninguém que escolheu, porque quando for olhar, ninguém servia. Eles trouxeram Davi porque ele não tinha, ninguém dava nada por ele, principalmente a família dele. Mas ele foi consagrado e ungido pelo Deus de Israel. Então, beleza. Então, Davi se propôs. Não, ele tá matando todo mundo, ele tá arregaçando todo mundo, eu vou enfrentar ele. Traz pra mim uma pedra, colocou a vestidura lá e falou, Davi, você vai enfrentar, e todo mundo com medo, né? Aí eu acredito, tava todo mundo com medo. E Davi veio, soltou e rodou aquela pedra, e o gigante veio, e ele, paf, na testa, foi uma pedrada certeira, e o gigante daquele tamanho, pum, já caiu duro, arregaçado. O Davi pegou, subiu ainda em cima dele, arrancou a cabeça dele e saiu andando com a cabeça do gigante filisteu. Então, deixa eu te falar uma coisa com você. Você pode ser pequeno, pode ser grande, mas aquele que levanta contra alguém que tem o brilho de Deus. Agora, os guerreiros de Deus, eles sepam, regaça. Você sabe por quê? Porque o Deus de Israel, ele manda. Então, com essa
como ele venceu um gigante grande que ninguém conseguia enfrentar, que todo mundo tinha medo. Davi ganhou muita fama, mas fama, ele ficou famoso, né? E com essa fama no andar da caminhada, ele se tornou amigo, um grande guerreiro e um amigo íntimo de Jonatas. O que é um amigo íntimo? Esse Jonatas era filho do rei Saul, né? Porque o rei Saul começou a sentir uma inveja danada e tentou matar Davi várias vezes, tá? Davi teve que fugir por anos e anos, escondendo em cavernas desertas, tá? Mas sempre respeitou a Saul, mesmo Davi podendo matar o Saul. Teve várias oportunidades para matar aquele rei Saul. Ele dizia: eu não tocarei do ungido do Senhor, né? Davi tinha isso na cabeça dele, né? E depois do reinado, depois da morte de Saul, eu tô adiantando a história para você entender aonde que eu quero chegar. Eu tô te contando a história da infância de Davi. Depois desse reinado, ele fez amizade com Jonatas, que era filho de Saul, e esse cara ficou com uma inveja dele, começou a perseguir o Saul e perseguir Davi. Davi teve que ficar, olha pra você ver, o homem de Deus, o rei, o ungido rei, estava correndo de um outro cara que queria matar ele por conta da inveja, porque foi o ungido rei. Ele queria ter sido rei, ele matou, ele foi matar, safado, sem vergonha, invejoso, vagabundo, queria matar Davi por conta da fama que Davi conseguiu, né? E você pode ver que é desse jeito. Se você tá aí, ó, ninguém dá nada por você, mas aí, quando a luz de Deus começa a radiar a sua vida, você começa, sempre vai ter um filho da puta, sempre vai ter um ordinário que vai ficar com inveja de você e vai te perseguir. Aí vai te perseguir por quê? Por conta da inveja. E Davi teve que ficar escondendo, mas só que Davi teve várias oportunidades para matar. Ele não matou, porque ele falou, não, que ele também é o pessoa de Deus, também não matou. Aí, e fez. E também porque ele era pai do melhor amigo dele, melhor amigo íntimo. Davi tinha um amigo íntimo, né? Puta que pariu, o cara tinha um amigo íntimo. Amizade íntima entre dois homens, né? Tanto que uma vez aí na história também, Davi tirou a própria roupa, né, para dar para Jonatas, de tanto que ele amava com toda a alma Davi, a Jonatas, né? Então, depois disso, vamos aí ver a morte de Saul, né? Saul, Davi continuou sendo rei de Judá e depois foi rei de todo Israel, né? Que aí ele conquistou Jerusalém também, transformou toda aquela capital. Ele uniu um reino e venceu todas as batalhas importantes e trouxe de volta, que era a Arca da Aliança, né? Então, assim, olha aí. Então, agora vamos analisar questão dos erros. Quero dizer pra você. Segura, que essa é a parte muito importante. Olha aqui. Davi, contei a história pra você dele. E eu vou te contar que mesmo ele sendo uma pessoa que foi escolhida, ungida pelo Deus de Israel, ungido, não quer dizer que esse cara é santo. Não quer dizer que esse cara é santo verdadeiramente, porque mesmo tendo fé, né, sendo um homem de fé, Davi errou pra caramba. Foi o maior exemplo, foi o caso que ele teve com a Betsabá, a mulher de Urias, tá? Davi, sabe o que ele fez? Estava no palácio, depois ele foi para palácio.
O cara ganhou várias as guerras, ele foi, né? Ele trouxe a arco, ele arrancou a cabeça, ele recaçou, entendeu? Ele teve oportunidade para matar Saul, mas não quis. E a Saul é outra história, é outro vagabundo aí. Então, o que acontece? Aí o cara afrouxou. Lá, todo mundo lá numa guerra, arrancando cabeça, o pau torando. Davi ficou lá, ó. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tô rico, tô no palácio, deixa o povo lá guerreando. E os caras falam, não, Davi, tá em guerra lá, Davi, tá precisando lá, Davi. Vai lá guerreando lá. Nesse exato momento, olha o que aconteceu. Ele foi andando no palácio, andando pra lá, andando pra cá, né, como diz o outro, né, à toa. Ele avistou a mulher bonitona, gostosa, linda, cheirosa. O olho dele já cresceu. Olha, eu quero... Quem perguntou pro soldado dele, quem que é aquela mulher? Ai, eu gostei daquela mulher. Eu quero aquela mulher pra mim. Mas o chefe, rei Davi, o senhor não pode, porque essa mulher, ela é mulher de Urias, um dos nossos soldados que a gente tem aqui na guerra. Mas aí já tinha entrado na mente do Davi, o guerreiro, o rei Davi, ungido de Deus, ungido, escolhido pelo Deus de Israel. Entrou, cobiçou, não apenas só cobiçou, que ele ficou maquinando uma maneira de ele ter uma relação, de adulterar com aquela mulher. Ele já tinha várias, mas ele queria aquela que não podia. Procurou saber, o cara falou com ele, ela é mulher de Urias. Sabe o que ele fez? Um vagabundo ungido. Faz o seguinte, tá na guerra lá? Pega o Urias. Urias era um dos soldados menos favorecidos. Era como se fosse um soldado um militar, né? Que tá começando ainda, não tem experiência para entrar na guerra de frente. Você sabe disso? Que vai na frente os soldados mais fortes, os pequenos vão atrás para poder entrar de último caso. Você nunca põe soldado iniciante na frente, não. O Davi falou, pega ele, bota ele na frente da batalha. Olha o que ele maquinou. Ele adulterou, ficou com essa mulher, mas para ficar com essa mulher, ele maquinou o mal. Ele adulterou. O homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus, ele adulterou com aquela mulher, ele quis ficar com aquela mulher. E cometeu adultério e cometeu um crime. Porque ele sabia que se Urias entrasse na guerra, de frente ele morreria. Que é pesado. E foi dito e feito. Ele fez de propósito, coloquei ele na frente para ele morrer e eu ficar com a mulher dele e não precisar de ter explicação. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo como é que o negócio funciona? Ele morreu na guerra. O profeta Natan afrontou Davi, que respondeu profundamente, né? Que ele escreveu o Salmo 51, como uma oração de arrependimento, né? Lê lá no Salmo 51, né? Que ele escreveu lá, fez uma oração intensa depois que adulterou e depois que matou um pai de família. E o pior, matou porque quis. Agora eu te falo, joga pra cá. Você acha mesmo que esse seu pastor aí, que essa sua pastora aí, não pode te enganar, não pode te jogar, não pode fazer trairagem com você? Você tá confiando nesses caras? Você tá confiando nesses pastores, nessas pastoras? O próprio Davi aí, ó, dá o exemplo de como uma pessoa, mesmo tendo Deus no coração e escolhido pelo Deus de Israel, adulterou e matou. Opa, não vai gravar mais não?
Então, que garante? Porque se você jogar para os dias de hoje, Davi seria simplesmente um pastor, um bispo, um apóstolo. E será que não estão enganando em você? Você está confiando nesses caras? E eles estão usando a parte positiva de Davi, quer dizer, Davi foi perdoado e continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Adulterou e matou. E o Deus de Israel abençoou ele. Né? Porque depois também ele perdeu um filho, o seu filho morreu. Ele ajoelhou diante de Deus de Israel para que Deus de Israel não matasse o filho dele. A própria filha de Davi, o filho de Davi, dentro da família, estuprou a própria irmã. Então, vocês fiquem espertos, porque usam essas coisas para fazerem merdas e depois dizerem que são homens e mulheres abençoados por Deus. Você larga de ser trouxa, você larga de ser palhaço. É palhaço, entendeu? É papel de trouxa. Porque Davi, quando ele enfrentou aquela guerra, ele ganhou fama e dinheiro. Ele errou porque ele desviou a cabeça dele da guerra, maquinou, safado sem vergonha, adulterou, matou o inocente, e é isso que hoje os teus líderes aí que você fica enfiado lá fazem com vocês. Matam, roubam, molestam crianças, estupram crianças em nome de Deus, matam em nome de Deus. Que Deus mandou, o Deus de Israel mandou eu te falar, o cara te mata, a mulher te mata, o cara te engana, então se fazem bilhões e bilhões de barbaridade em nome do Deus de Israel. Então é esse exemplo que eles pegam. Davi matou, adulterou e Deus continua abençoando esse cara, ele continua sendo. Ele escreveu o Salmo 51, um salmo de lamentação, de tristeza, e chorou até arregaçar lá. Chorou, mas Deus não teve paixão, matou o filho dele. Entendeu? Criança, teve estupro na vida dessa questão do rei Davi. Né? Pois é, né? Sobre, e aí, sobre o legado. Davi teve o quê? Muitos filhos, né? A história dele, inclusive teve Salomão, que Salomão também se tornou rei, porque se é filho de tesoura, tesourinha é, né? Salomão, né? Filho de Davi, com certeza, é claro que ele também ia se tornar um rei. Ele ser o rei após a morte dele, né? E Deus prometeu que dava a descendência de Davi, viria o Messias. E isso se cumpriu com o nascimento de Jesus. Conclusão. Meditação. Davi foi cheio de falhas, com o coração humilde e quebrantado, que buscava a Deus. Ele buscava a Deus com toda a sinceridade da alma dele. Mas mesmo assim, ele pecava. Por isso que ele é lembrado. Ele arrancou foi cabeça. Ele destruiu foi tudo. Ele foi chamado segundo o homem, segundo o coração de Deus. Eu vou deixar esse texto para você refletir essa história. Para você refletir. Porque não te conta a história como realmente ela é. Tá? Então, reflita. E fique com Deus. Boa sorte para você. Fique com esse texto como uma reflexão para você. E olha para dentro de você.
se você está sendo comandado por um líder, tipo rei Davi, Saul, né? Então, um abraço, fique com Deus e reflete.